Saudações na paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs que estão aí neste momento participando da lição número 3 do nosso trimestre que fala sobre Salmos hoje. Eu quero agradecer a você que está acessando a primeira vez e aqueles que já são alunos nossos há um tempo já. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde nós ministramos aulas do curso médio e bacharel em teologia e outros cursos de treinamento também, liderança tanto para professores de escola dominical, liderança de forma geral e outros cursos, ok? Inscreva-se no nosso canal do Instituto Teológico Metanoem e deixe sua curtida ou seu like, como você queira. Veja, hoje nós vamos falar sobre a lição número 3, o Supremo Bom Pastor. E nosso texto áureo está em Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. A nossa verdade aplicada coloca: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Nós temos 3 objetivos: apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar as necessidades de conhecermos o bom pastor. Nosso texto de referência tem Salmos 23, versículos 1 ao 6, tá? Salmo 23, versículos 1 ao 6. Vamos aqui, só conferir aqui, é isso mesmo, tá? Então diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom, eu não vou ler tudo, ok? Você lê em casa e eu já vou para meditação, amém? Dentro do texto. Introdução diz: o Salmo 23 trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e a ovelha. Olha só, nós vamos tratar aqui a relação, tá, entre o pastor e a ovelha. E depois nós vamos tratar a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Você vai fazer um paralelo, tá, entre a ovelha e o pastor e o Senhor e os seus discípulos. O pastor e suas ações. Nós vamos ter na unidade 1, 3 subtítulos: descanso no momento de perigo, refrigério para a alma atribulada e presença nas horas mais difíceis. Para começar, queremos esclarecer que o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, tá? Uma relação de dia e de noite. É uma relação de uma forma continuada, tá? Dentro do grego, aliás, tá? Dentro do grego, ou no hebraico, aliás, né? No Antigo Testamento, está o verbo no gerúndio, que é está me pastoreando, tá? Ou seja, é algo contínuo, de dia e de noite o pastor está perto. É isso que você vai ler no Salmos 23, tá? O Senhor está me pastoreando, alguém presente continuamente. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara-o a um pastor. Você sabe que a cultura judaica, né, ela vem, né, a nação judaica vem de uma sequência de famílias pastorais, né? Abraão foi pastor, Isaac, Jacó. Então a nação, né, ele tem uma noção clara o que é um pastor, tá? E ele declara, o salmista disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta palavra, nada me faltará, eu estava examinando e achei muito interessante, porque ele coloca nessa linguagem, tá? A linguagem nada me faltará dentro desse contexto, em parte retrata uma experiência até o presente, tá? E em parte dá confiança para o futuro, tá? Por isso você vai encontrar em algumas Bíblias nada me faltará, e em outras Bíblias você vai encontrar nada me falta, tá?
no presente. Interessante isto, tá? Porque na revista corrigida, na versão internacional estão diferentes. Por quê? Porque dentro da análise, tá, do texto, esta palavra faltará, justamente retrata isto, a experiência de Davi, que vem lá de trás até o presente, tá? Lhe dá uma convicção, tá, de que uma vez que Deus vem guardando ele, o futuro, tá? Quando ele olha para o futuro, ele vê que nada vai lhe faltar. Tá? É uma confiança para o futuro. E é muito lindo isto, tá, irmãos? Por quê? Quando nós entendemos isto, quando olhamos para o futuro com certeza de vitória, ganhamos forças para lutar no presente. Tá? Então, quando olhamos para o futuro com certeza de vitória, ganhamos forças para lutar no presente. Tá? O nosso momento presente, tá? Ele se revigora. Você vai ver nos Salmos que ele disse mais para frente, tá? Quando ele olha primeiro para o futuro, nada me faltará, e depois ele diz assim: o meu cálice transborda o seu presente. Ele estava num momento de aflição, mas quando ele olha para seu futuro garantido, com certeza de vitória, ele retoma forças, ânimo e diz: o meu cálice transborda na presença dos meus inimigos. Tá? Então é muito lindo essa forma que coloca o salmista. Descanso nos momentos de perigo, né? Deitar-me faz em verdes pastos. Tá? O deitar, né, é o ato de descansar. Existem perigos reais? Existem. Não se nega, tá? Aqui não é fechar os olhos para a realidade do perigo, mas sim descansar sabendo que se tem a presença do pastor. Tá? Então a presença do pastor nos traz segurança. A ovelha, ela só deita quando se sente segura. Tá? O animal, a ovelha, se ela estiver inquieta, com medo, ela não deita. Mas quando ela se vê segura, aí ela deita. Então o salmista está dizendo: o perigo é real? É. Só que a presença de Deus também é real. E isso, tá, me traz segurança. O pastor nos dá a oportunidade de se fortalecer, né? Dá a oportunidade, aliás, à ovelha, né, de se fortalecer nos verdes pastos. Tá? Então, o Senhor, Ele nos direciona, tá? Ele nos leva, nos conduz, né, onde é o melhor, tá? Onde sempre tem o melhor. O profeta disse, Deus falando através do profeta, disse que os pensamentos de Deus são para o bem. Tá? Então tenha certeza, meu amado amigo, amiga, que está aí neste momento, tá, participando, que se você se sujeitar ao direcionamento do Senhor, vai te levar para o melhor da vida. Gênesis 48:15, só para curiosidade para você, é a primeira vez que é apresentado o Senhor como pastor. É Gênesis 48:15. Na versão NVI diz assim: e abençoou a José, ou seja, Jacó, tá? Abençoou a José dizendo: o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Veja, na corrigida diz: o Deus que tem sido o meu sustento. Tá? Mas a tradução, né? A corrigida sustento, a NVI coloca pastor, e de fato no hebraico está pastor, tá? Porque quando se entende pastor, ele se entende dentro da cultura de pastores, de família de pastores. Quando você tem um pastor, você tem alguém que te sustente, ok? Que cuida de você. Então, a primeira vez que nós vemos esta referência de comparação de Deus como pastor. Refrigério para a alma atribulada, diz assim: refrigera a minha alma. Tá? Quando lemos alma, tá? Nós não vamos já nos precipitar, tá? Achando que é só da parte espiritual invisível.
tá? Não, tá? A palavra alma dentro do hebraico, nefesh, tá? Pode ser alma, de fato sim, pode ser alma, também pode ser vivo, vida, pessoa. Ou seja, se você faz uma análise do Salmo 23, esse pastor, ele está cuidando da ovelha como o todo. Tá? Eu quero que você entenda bem isto. Quando diz refrigera a minha alma, você pode tranquilo colocar refrigera a minha vida, a minha pessoa, tá? Porque ele de fato, ele cuida do teu espírito, alma e corpo. Ele cuida do teu tudo. Então a visão do ser humano, no contexto do hebraico, é sistêmica. Compreende-se que cada elemento é interdependente dos outros. O espírito interfere na alma, a alma interfere no corpo, o corpo na alma e assim no espírito, assim como a alma interfere nos outros dois elementos, tá? Então todos eles interferem, ou seja, somos um ser sistêmico. Por isso, Deus cuida do espírito, alma e corpo. Porque se você estiver mal, tá? Em um dos três, os outros dois vão sofrer, tá? Então, por isso, o salmista diz que Deus cuida da vida dele, do todo. É interessante porque quando nós pensamos, né, que pensamentos, né, geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Então, Deus nos cuida tanto da parte invisível, emotiva, quanto comportamental. Nós temos a presença nas horas mais difíceis, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Veja, Davi passou por muitas experiências difíceis, tá? Uma das que nós podemos ver claramente em 1 Samuel 19, quando Saul procura matar Davi. Tá? Eu não coloquei o versículo, que é todo ele, tá? Você pode ler todo o capítulo tranquilo. Tá? Mas você vai ver em um dado momento que Davi está sentado na mesa, tá? Comendo, né? Está sentado com o rei. Aliás, ele está tocando, tá? A sua harpa. E Saul pega a lança e joga nele. Então, neste contexto, você pode ver literalmente que Davi, né, é liberto da morte, é livre da morte, tá? Então, Davi, ele disse que mesmo que ele ande por circunstâncias, tá? Mesmo que tenha experiências difíceis, o Senhor lhe cuida, tá? Então, essa questão de vale da sombra representa qualquer experiência difícil em nossa vida que nos enche de temor, inclusive a morte. Porque vale, tá? Na geografia bíblica, você vai ver que Israel é cheio de vales, tá? Altos e baixos. As necessidades da ovelha. Necessidade de proteção, de direção e provisão. O presente saltério vai também nos destacar a necessidade da ovelha. Necessidade de proteção. Davi, embora tivesse riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. É interessante isto. Quando nós tomamos consciência da nossa limitação, isto nos faz acessar o poder ilimitado de Deus. Tá vendo? Tá? Quando Davi, apesar que ele tem riquezas, tá? Ele é o rei, mas ele sabe que ele é limitado. Sabe que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quando nós temos consciência da nossa limitação, isso nos faz correr para acessar o poder ilimitado de Deus. Assim também a necessidade da direção, né? A ovelha sabe que precisa ser conduzida. Por quê? Quando nós temos consciência, tá? Quando você tem consciência da sua visão limitada, quando você tiver consciência que a tua visão é limitada, então aí você vai acessar a visão ilimitada. Ou seja, você vai depender da visão de Deus.
Mas isso acontece só quando as pessoas têm consciência que têm visão limitada. Senão, né, a pessoa acha que consegue enxergar tudo, né? E a soberba é o princípio para a queda. Também em relação ao direcionamento, de mesma forma, tem consciência da sua incapacidade de escolha. Se eu tenho consciência da minha incapacidade de escolha, eu vou acessar a direção sobrenatural do Pai. E aí a vitória é certa. Acessar, eu quero dizer, eu vou depender da direção sobrenatural. Okay? Porque às vezes tem escolhas que a gente tem que tomar e nós não sabemos em que vai dar essa escolha. E Deus sabe. Tá? Então pergunte a Ele e siga a sua direção. Necessidade de provisão. Ovelhas precisam ser direcionadas a pastos verdejantes e saudáveis. Wiersbe, ele disse que as ovelhas não se deitam quando estão famintas. Interessante, né? Elas precisam, há uma necessidade. E nós sabemos que só a palavra de Deus é vida eterna. Eu gosto quando Pedro disse para Jesus: Senhor, aonde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só que essas palavras de vida eterna não funcionam no automático. Nós temos que meditar nela até absorvermos o seu conteúdo para que possamos aplicar, ok? Cristo, Supremo Bom Pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas, relacionamento com as ovelhas, outras ovelhas para o aprisco. No Novo Testamento percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o supremo, o sumo pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus se distingue do mercenário e o ladrão. O que era o mercenário? Na época, são pastores contratados que poderiam deixar a ovelha ser morta e depois apresentar ao dono e, em última instância, pagar. Então, eles apresentavam ao dono a ovelha dilacerada, né? Que aconteceu, que veio um leão e matou a ovelha e deixou os restos mortais aí. Eles levavam esses restos mortais, né, da ovelhinha, e o pastor contratado, que se chama mercenário, tá? Mercenário nada mais é que um funcionário contratado para cuidar de um rebanho, tá? Ou em qualquer tarefa, tá? Mercenário é a pessoa contratada. Então o pastor contratado, tá? Ele não tinha por importância, tá, de enfrentar o leão. Ele corria, se escondia, deixava o leão matar a ovelha e quando estavam os restos mortais levava para o dono. E aconteceu, acidentes acontecem. Tá? Então ele não pagava nada. Por isso disse Jesus que o mercenário, ele foge. Agora, o ladrão, tá? É interessante, tá? Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? João 10, versículo 8 disse: todos quantos vieram antes de mim são ladrões, tá? São ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Veja, então quem são, ou quem é o ladrão aqui? São os líderes religiosos, amantes de si mesmo, que exploravam a fé do povo. Tá? Você vai ver o contexto do capítulo anterior, capítulo 9 de João, versículo 40, que são os fariseus. Tá? Quando Jesus disse, todos quantos vieram antes de mim são ladrões, veja que ele está se referindo a esses mestres, líderes religiosos, tá? Mas são amantes de si mesmo, exploram a ovelha. Lamentavelmente, tá? É isso que é, tá? Ladrão, no texto de João 10, tá? Não é Satanás, tá? Podem ser pessoas usadas pelo diabo, né? São líderes religiosos amantes de si mesmos, mas no texto, diretamente, tá? Os ladrões e salteadores, disse Jesus, são os que vieram antes de mim, os seus líderes religiosos que lhe antecederam. Relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Sabe o nome. Quando sabe o nome, ele chama pelo nome, é porque conhece a identidade, a individualidade e o temperamento de cada um.
Isso é muito lindo, tá? Isso é tremendo, tá? Você vai ter aqui, ou você vai saber, tá? Que Deus conhece quem você é. Deus conhece você no particular, individualmente, o mais profundo das tuas emoções, tá? Os problemas que te abatem, esses pensamentos que te perturbam, as preocupações, o teu passado tristonho ou alegre, tudo Ele conhece você, tá? Ele sabe por que você é da forma que você é. Ele conhece teus traumas. Eu acho muito lindo quando nós vemos que Jesus sabe se relacionar, conversar com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. É uma pessoa que está traumatizada, ela teve 5 casamentos, nenhum deu certo, ela agora está decepcionada com os homens, né? E tem medo agora de ter um novo relacionamento fixo e ele arruma, né, uma pessoa que não é o marido dela. Ela tem traumas, mas Jesus transforma esta mulher em uma pessoa como embaixadora do reino. Mas assim como ele se compreende uma mulher samaritana traumatizada, Jesus também compreende um professor, um mestre de teologia, que é Nicodemos, que está perdido dentro de si. Nicodemos, ele disse: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque tu fazes sinais. Nicodemos disse: eu sou o mestre, mas quando eu o ensino, não acontece as transformações nas pessoas do jeito que acontece quando o Senhor ensina. Ele está perdido dentro de si, ele não sabe em que dimensão tem que trabalhar. E Jesus lhe ensina, tá? Que é a dimensão da fé, uma nova dimensão, tá? Uma nova dimensão de vida. Tá? Nicodemos deveria entrar numa nova dimensão, um reinício, uma forma nova de ver, de depender de Deus através da fé. Tá? É necessário nascer de novo, Jesus disse, e em João 3,16 disse, para que todo aquele que nele crê. Tá? Jesus está ensinando a Nicodemos que através da fé se entra num relacionamento novo com Deus, onde acontece o sobrenatural. Tá? Então isso é muito lindo, quando Jesus sabe conversar com cada um de nós. E as outras ovelhas, ele disse, o plano tem um desenvolvimento crescente. Jesus vem para os judeus, porque já são pessoas que têm um pré-conhecimento, então é fácil trabalhar com eles. Depois, o evangelho se estende para os simpatizantes do judaísmo. Pedro vai na casa de Cornélio. Cornélio não era prosélito, isto é, não era circuncidado, mas era um simpatizante. Depois dele, Paulo vem e estende para todos os gentios de forma geral. Ou seja, todos nós fazemos parte do plano. Sempre foi isto, tá? Desde o princípio. Em Gênesis 3,15, disse Jesus a Adão que o ser humano sem nacionalidade disse para Adão e Eva: olha, há de vir um que há de esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, a promessa da redenção é para toda a humanidade, é para você, meu irmão, minha irmã. Você faz parte desse plano, você é ovelha do Senhor. Amém? Bom, nós chegamos ao final, que mantenhamos um contínuo relacionamento com o nosso pastor Jesus, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Vale a pena, irmãos, vale a pena ser ovelha dele, tá? Porque realmente nós tiramos, tá, muito proveito, muito com a presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Deixe seu like, sua curtida. Hoje nós apresentamos as características do bom pastor, expomos as necessidades de ovelha e destacamos as necessidades de conhecermos o bom pastor. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Abaixo dos slides que você está vendo, tá? Desse vídeo, aliás, temos estes slides que você está vendo em PowerPoint, tá? Tem em PowerPoint e em PDF para você. Pode baixar tranquilo, tá? Use em sua escola bíblica dominical. E se houver interesse, nós estamos abrindo nosso curso teológico online agora, tá? Se você quiser inscrever-se, entre em contato conosco, está o telefone aí, tá? Embaixo.
estamos entrando num curso teológico online, amém? Eu estarei dando aulas ao vivo, tá? Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco e tenha uma boa escola bíblica dominical.